Como você já deve ter lido em vários lugares pela internet, o povo asteca é considerado um dos povos mais sanguinários da história. Esse império foi o que mais realizou sacrifícios humanos com intuito religioso, por meio de ritos grandiosos, viscerais e mega produzidos. Toda a população assistia com expectativa e admiração. Não houve outra civilização que tenha se dedicado tanto em aprimorar a elaboração dos sacrifícios religiosos e que tivesse tamanha devoção à morte quanto os astecas. Para eles, os deuses se sacrificavam todos os dias para manter o mundo funcionando em perfeita harmonia. Como forma de gratidão, eles matavam pessoas, coelhos, jaguares, águias e cachorros em homenagem aos deuses. Isso tudo parece cena de um filme bem grotesco. Eu sei, mas estes acontecimentos foram reais, pode acreditar. Por isso, sou Antônio Bocco. Conheça agora 6 fatos aterrorizantes sobre os rituais astecas de sacrifício humano. Número 1. Banquetes com carne humana. Geralmente, os corpos dos astecas sacrificados eram cozidos com milho e compartilhado entre os sacerdotes para os grandes banquetes. Em outras ocasiões, era comum os sacerdotes oferecerem os pedaços do corpo humano sacrificado para os habitantes da cidade. Após as refeições, até mesmo os ossos eram aproveitados. Os astecas utilizavam essas partes do corpo para criar ferramentas, armas ou instrumentos musicais. Estes pratos se tornaram tradicionais para os nativos da América Central por muitos anos. Por isso, alguns ainda são reproduzidos atualmente. Só que a carne humana é substituída pela carne de porco, é claro. Número 2. Festival dos Homens Esfolados. Este foi um dos mais bizarros festivais realizados pelos astecas e com um nome ainda mais estranho que eu não vou conseguir pronunciar aqui, mas é de jeito nenhum, por isso eu vou colocá-lo aqui embaixo para você ler. Complicadinho, né? Vamos utilizar um termo mais fácil, o Festival dos Homens Esfolados, dedicado ao deus Ship-Totec. Esse ritual era dividido em 2 partes. Durante 40 dias antes da cerimônia, um homem era escolhido para se vestir como o deus esfolado, coberto de penas vermelhas e joias douradas, enquanto recebia banquetes e aposentos dignos de um deus. Na segunda parte do ritual, após os 40 dias, esse homem e outros voluntários eram levados ao topo dos templos para serem sacrificados. Para isso, os sacerdotes arrancavam toda a pele do corpo dessas pessoas, banhavam eles em ouro líquido e depois se vestiam com essa pele para dançarem em celebrações. Os templos em formato de pirâmides tinham uma função muito importante na realização desses rituais. Eram construídos para facilitar toda a execução das cerimônias, de forma que todos pudessem assistir. Essas pirâmides tinham uma área plana de pedra onde as pessoas eram mortas e na lateral das escadas foram criadas canaletas para o sangue escorrer em direção aos espectadores. Número 3. Festival do Toxcatl. No calendário asteca, cada mês era realizada a comemoração de algum deus. Durante o mês do deus Toxcatl, um homem de aparência bem cuidada, pele macia e cabelos longos era escolhido para ser tratado como um deus. Você já deve ter percebido que eles gostavam de fazer muito isso com as pessoas. Primeiro, vinham com os banquetes e joias para depois o sofrimento e morte inevitável. Além do tratamento digno de um deus, este homem escolhido também recebia 4 belas esposas e era idolatrado pelas ruas por tocar flauta ou cheirar flores. Quando o ano chegava ao fim, ele subia os degraus de uma pirâmide, quebrava sua flauta e se deitava sob um altar. Então, um sacerdote abria a barriga dele e com as mãos ele arrancava o coração do sacrificado. Depois desse ritual, um novo homem era escolhido e assim repetia-se a tradição. Número 4. Voluntários.
Se tornar um sacrifício para os deuses era considerado uma honra, e essa crença era tão forte que, quando alguns prisioneiros astecas foram libertados de seus inimigos estrangeiros, ficaram revoltados porque haviam perdido a chance de uma morte em nome de seus deuses. Era tradição que algumas prostitutas se oferecessem para serem sacrificadas em homenagem à deusa do amor, por exemplo. Além disso, muitas pessoas ofereciam como sacrifício partes do próprio corpo, como suas orelhas, línguas, dedos dos pés, das mãos e até mesmo seus genitais. Número 5. Guerras falsas. Para os astecas, o maior dever deles era saciar as vontades de seus deuses, e faziam isso por meio dos sacrifícios humanos. Quando não havia voluntários para a realização dos rituais, era comum utilizarem os inimigos derrotados nas batalhas. Mas nem sempre haviam tantas guerras assim, e com isso, o altar de sacrifícios corria o risco de ficar vazio por tempo demais. Por causa disso, os astecas fizeram um acordo com seus vizinhos de Tlaxcala. Os dois exércitos organizavam falsas batalhas apenas para capturar prisioneiros. Esse acordo se tornou bastante comum e o lado derrotado na guerra falsa nunca reclamava de nada, pois sabia que fazia parte do contrato e assim eles também ficariam em paz com os deuses. Número 6. Descoberta científica. Há alguns anos, um grupo de arqueólogos descobriu um local considerado sagrado, da antiga cidade asteca de Tenochtitlan, hoje localizada na cidade do México, que contém restos mortais de 500 anos de idade. Estes restos estavam espalhados em torno de uma espécie de plataforma de sacrifícios. Foram encontrados 50 crânios decapitados e 250 ossos de mandíbula durante as escavações, e essa descoberta tornou evidente o quanto os rituais praticados pelos astecas eram brutais. Segundo o arqueólogo Raul Rodrigues Barrera, do Instituto Mexicano de Antropologia e História, a maioria dos crânios identificados eram de homens e mulheres que morreram com faixa etária entre 20 e 35 anos de idade. Possivelmente, eles foram retirados de outros locais de sepultamento e então foram enterrados nesse local da descoberta, em algum momento entre os anos de 1440 e 1469. Eita povinho doido, não é não? Espero você para mais informação e mais vídeos legais aqui no Fatos. Até lá!